Você já ouviu falar em modalidades de feedback? Eu sou Marta Cordeiro, sou consultora da Duomo Educação Corporativa e hoje eu vou te contar quais são todas as modalidades de feedback que você pode utilizar no seu dia a dia como gestor. Então, ao contrário do que muita gente pensa, existem modalidades, formas diferentes de feedback dependendo do seu objetivo. A primeira delas é o feedback pontual. Nos feedbacks pontuais, você precisa sinalizar imediatamente para o colaborador se ele fez alguma coisa que está super de acordo com o que você esperava, ou ao contrário, se ele está fazendo alguma coisa completamente diferente daquilo que você esperava. Na modalidade pontual, você pode tanto usar o feedback de melhoria, como pode usar o feedback positivo. Então a gente tem modalidade pontual de feedback positivo e modalidade pontual de feedback de melhoria. Em ambas as situações, seja positivo ou de melhoria, você vai precisar agir imediatamente após o comportamento. Essa é a principal característica dessa modalidade. Se você atuar imediatamente após o comportamento, é muito mais fácil. Primeiro, porque a pessoa acabou de apresentar o comportamento, então tá fresquinho ali na cabeça dela, e aí você pode sinalizar, olha, isso aqui funcionou super bem, então numa próxima oportunidade vamos repetir dessa mesma forma, tá bom? Ou você pode sinalizar que o comportamento está inadequado e que você gostaria que ela fizesse diferente. Inclusive pode usar perguntas nessa hora, olha, como é que você poderia fazer de outra maneira para ter um resultado melhor do que esse que você teve? Dentro da modalidade pontual, você pode dar um feedback formal ou informal. O formal é aquele que você convida a pessoa para ir para uma sala reservada, onde você vai conversar com ela sozinho, sem os outros verem, e normalmente isso é necessário quando a pessoa teve um comportamento inadequado, desalinhado. E aí você não vai chamar a atenção dela na frente das outras pessoas, tá? Então aí a gente dá um tom mais formal para essa conversa. Quando é um feedback pontual informal, aí você pode fazer no dia a dia ali de trabalho da pessoa, no próprio ambiente, ou até às vezes tomar um café com ela, não precisa ser na frente dos outros, se não for o caso, mas você pode tomar um café com ela e dizer, olha, não foi legal aquela sua forma de conversar com o cliente, esse cliente é um pouco mais sensível, então você vai ter que ter mais cuidado ao falar com ele, e aí você pode até num cafezinho conversar com ela sobre esse assunto. Além das modalidades de feedback pontuais que a gente falou até agora, existe também o que eu chamo de feedback estruturado de intervalo mensal. A cada aproximadamente um mês, você deveria dar feedback para o seu colaborador, para dizer para ele o que ele vem fazendo positivamente e o que ele precisa melhorar e o que vai cuidar do desenvolvimento dele. Então, nesse feedback mais estruturado, aí sim você vai precisar ter um roteiro, um passo a passo, para você poder conversar com ele sem esquecer de nenhuma informação, sem perder o foco e sem perder o objetivo. E aí você vai tanto falar das entregas positivas que ele fez, quanto daquelas que ele precisa melhorar, que ele precisa fazer diferente. Existe uma outra modalidade de feedback que está dentro da avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho é feita na maioria das empresas, pelo menos nas de médio e grande porte, e elas podem ter intervalos variáveis dependendo da empresa. Pode ser de 6 em 6 meses ou, em algumas empresas, a cada ano. Dentro da avaliação de desempenho, você então vai dar um feedback mais estruturado para o seu colaborador, também dizendo para ele aquilo que ele fez em termos de entregas positivas e o que ele precisa fazer para continuar se desenvolvendo na sua função e na sua carreira. Ainda existe uma outra modalidade de feedback, que é o que eu chamo de feedback de acompanhamento. Depois que você fez os primeiros, seja um feedback pontual, seja numa modalidade de feedback de um mês aí de duração, ou até na avaliação de desempenho, se você finalizou bem o seu feedback com um plano de ação e com um passo a passo que o colaborador precisa seguir para mudar um comportamento, por exemplo, aí você vai precisar acompanhar, quais foram os combinados que você fez no plano de ação ao final desse feedback. Aí, nesse feedback de acompanhamento, então, você vai
cobrar os resultados combinados e reforçar aquilo que ele já entregou, aquilo que ele fez de positivo e os combinados que já foram cumpridos. Então nós falamos das modalidades, né, de feedback pontual, tanto de reconhecimento quanto de melhoria. Eles podem ser formais ou informais. Falamos da modalidade de feedback de intervalo de 1 mês. Então, quando você espera 1 mês para dar feedback tanto de melhoria quanto de aqueles que são positivos. E falamos da modalidade a respeito da avaliação de desempenho, quando o feedback está dentro dessa avaliação de desempenho. O último que nós falamos foi o feedback de acompanhamento. Se você gostou desse vídeo, curte aqui, compartilha e coloca seus comentários aqui embaixo para que eu possa responder. Vou responder com todo prazer. Até o próximo vídeo.